Direto aqui, ó, para nossa aula número 10. Vamos falar sobre posse, tá bom? Vamos falar sobre posse. E aí, falando sobre posse, a posse geralmente ele tem dois assuntos ali casados, tá bom? Ou interligados. Quais os assuntos, né? Você sempre que falar de posse, vou colocar aqui, ó, logo. Sempre que nós falarmos de posse, a gente fala também do quê? Né? Imagina o seguinte, primeira coisa que você faz na vida não, né? É o concurso. Tá legal? Concurso. Depois do concurso, vem algo chamado de homologação. Vem a homologação do concurso. Significa o quê? Sai a lista. Homologação. Após a homologação, galera, vai sair algo chamado de nomeação. Tá bom? Sai a nomeação do seu concurso. Nomeação. Então, olha só. Eu tenho o concurso, faço a prova do concurso. Após a prova, eu sendo aprovado, vai ser homologado. Na homologação, o que vai surgir ali, Adriano? Na homologação, cara, vai sair a lista com os nomes, tá bom? Os nomes vão sair ali numa lista e numa ordem. E aí, logo após a homologação, eu vou ter o quê? Nomeação. O que é a nomeação? É o seu nome no diário oficial do município. Né? O seu nomezinho vai sair lá no diário oficial do município. E aí, após a nomeação, vai vir a posse, galera. Vai vir a nossa posse. Então, quando eu falo em posse, eu estou falando o quê? Tomar, né, posse do cargo, ou melhor, entrar no cargo público. É isso que nessa aula que a gente vai estar falando, tá ok? A posse significa o quê? Entrar no cargo público, legal? Então, olha só, qual é o prazo que eu vou ter para uma posse? Tá legal? A pergunta assim, principal de concurso público é essa. Eu já sei que a posse significa o quê? Cara, existe um cargo. Imagina que isso aqui é uma cadeira, tá bom? Existe um cargo vago, né? Cargo. E esse cargo que está vago, ele precisa ser ocupado. Então é na posse que alguém vem e senta nesse cargo aqui, ó. Senta nesse lugar, vai tomar posse do lugar. Então a posse é isso. Qual é o prazo para posse? Em regra, 30 dias. No caso do Estatuto Municipal, ele permite o quê? Prorrogação. Por quanto tempo? 30 dias. Então, olha só, já guarda comigo aqui essa informação, tá bom? Da nomeação para posse, quantos dias vão levar? Cara, vão levar exatamente 30 dias. É o prazo que alguém tem para levar toda a documentação lá na prefeitura e tomar posse do seu cargo, tá legal? Qual é o prazo que alguém tem, né, para tomar posse? 30 dias. Qual é o prazo, ou melhor, a posse permite prorrogação? Sim, em alguns casos sim, 30 dias, tá bom? Então eu tenho 30 dias para entrar em exercício, ou melhor, para tomar posse, 30 dias de prorrogação. Adriana, a prorrogação, como é que acontece? Não é tão simples assim. Você tem que pedir prorrogação, a autoridade competente vai julgar
se aquela prorrogação ela é devida ou não, tá legal? Devida ou não. E além disso, ainda tem um fato também, não é? A prorrogação ela precisa de uma justificativa. Então você tem que justificar o motivo pelo qual você está pedindo uma prorrogação, tá bom? Se o seu motivo não for um motivo ali aceito, tá legal? Não vai ser lhe dado a prorrogação. Legal? Aí, após a prorrogação, vai surgir outro fato também que é importante. Que vai ser o exercício. Exercício. Tá legal? E o que é o exercício? Cara, imagina assim. Imagina a seguinte situação. Na nomeação, o prefeito de Manaus, ele vai por meio de um decreto, ele vai publicar um decreto com o teu nome. E qual é o nome desse decreto? Esse decreto é chamado de decreto, vou até aumentar aqui, ó. Ele é chamado de decreto de chamamento. Ele é chamado de decreto de chamamento. Tá legal? Esse decreto de chamamento, ele vai ocasionar no quê? Tá legal? Significa que o prefeito está falando, olha, o número 1 da lista venha entregar seus documentos para tomar posse do seu cargo, tá legal? No momento que ele entrega a documentação toda na posse, ele já é servidor público. Então, aqui na posse, você vai se tornar servidor público. Entrou no cargo, você vira servidor público. Cara, e tudo isso é pergunta de prova, sim, certa. Então, você se torna um servidor público na posse. É muito comum perguntarem assim, olha, João foi aprovado no concurso e foi nomeado pelo prefeito no dia 10 de abril. Pode-se afirmar que João é servidor a partir da nomeação? Certo ou errado? Errado. A nomeação é o prefeito te chamando por meio de decreto. Ele publica e está te chamando. Vem tomar posse. Na posse é você entregar todos os documentos na prefeitura. A galera vai conferir e vai dizer, tá tudo ok, você agora foi contratado, tá bom? Porque a gente não contrata ninguém em serviço público, né? É estatutário, é diferente. O vínculo é por meio de lei, tá legal? E aí você se torna um servidor público. Quando você se torna servidor público, na posse, não significa que você já vai começar a trabalhar. Não. Você ainda tem um prazo para entrar o quê? Em exercício. Então, quando a gente fala exercício, eu estou me referindo agora ao quê? Ao período de trabalho, a quando eu efetivamente começo a trabalhar. Então, da posse para o exercício, eu ainda tenho 30 dias. Adriano, quando eu tomo posse, eu já estou recebendo? Não. Você vai receber no exercício. Só que a prefeitura vai falar assim, cara, ó, eu vou te chamar hoje para o trabalho. Você tem 30 dias para arrumar a documentação e vir entregar tudo. Se em 30 dias você não conseguir e houver uma boa justificativa, você pode pedir prorrogação e eu vou te dar mais 30 dias de prorrogação. Legal. Ok? Após a posse, você agora tem 30 dias para começar a trabalhar, para vir para a prefeitura, conhecer o seu lugar e começar a trabalhar. Se em 30 dias você não conseguir começar, você pode pedir até uma prorrogação, mas aí vai depender de justificativa.
Agora, no dia que você se apresenta na sessão a qual você foi designada para começar a trabalhar, a partir daquele dia, o teu nome entra o quê? Na folha de pagamento, tá bom? Adriano, pode prorrogar? Pode. No caso aqui da Prefeitura de Manaus, do Estatuto do Servidor Público de Manaus, ele me dá 30 dias para entrar em exercício. Então eu vou ter ali direito de 30 dias, tá legal? Após o exercício, quando você entra em exercício, começa a tua busca por algo chamado estabilidade. Então, quando começou o exercício, você começa a sua busca por algo chamado de estabilidade, galera. O que é a estabilidade? A estabilidade significa, a partir de agora, você não pode mais ser demitido do serviço público de qualquer maneira, não. Tem que ter um justo motivo previsto em lei para que alguém te mande embora, entendeu? Para que alguém te mande embora. Então, aqui nós estamos falando, olha, da estabilidade, galera. Nós estamos falando aí da estabilidade. Adriano, qual é o prazo necessário para que alguém tenha a estabilidade no serviço público? Grava aí, 3 anos. 3 anos. Ou 36 meses. 3 anos ou 36 meses. Em regra, os estatutos vão apontar 2 anos, tá bom? Ou 24 meses, em regra. Só que a Constituição mudou a regra, tá legal? A Constituição agora ela fala, olha, para estabilidade 3 anos. Para adquirir a estabilidade 3 anos. Então, automaticamente, quer dizer, automaticamente não, houve um grande debate nesse meio de caminho aí, até chegar à seguinte conclusão. Opa, para se ganhar estabilidade, o indivíduo tem que fazer o estágio probatório. Então, olha só, nesse período de 3 anos aqui, do dia do exercício até o ganho da estabilidade, você vai estar sujeito a algo chamado o quê? Estágio probatório. Você vai estar sujeito ao estágio probatório. E esse estágio probatório nada mais é do que uma avaliação de desempenho. Então, o que é o estágio probatório? O estágio probatório, ele será uma avaliação. Ele é uma avaliação. É uma avaliação de desempenho, galera, tá bom? Adriano, o que é essa avaliação de desempenho? Cara, eles vão avaliar se você está capacitado, habilitado à avaliação de desempenho, entendeu? Então, basicamente, é isso que vai acontecer. Na avaliação de desempenho, eles vão o quê? Vão avaliar critérios objetivos. Tá bom, Adriano? O que é um critério objetivo? Um exemplo, não é? Se eu falar bem assim, olha, para
para ser professor tem que ter 1,80 m de altura. Cara, isso é um critério objetivo. Por quê? No momento que alguém vai fazer o concurso para professor e é aprovado, na posse, entendeu? Quando eu for entregar a documentação, vai ter lá esse critério. Olha, para tomar posse, você tem que ter 1,80 m. E aí você vai encostar na parede e o cara vai, tirar a tua medida. Ah, mas essa é uma regra lesa. Não estou falando que a regra existe, só estou falando que é uma regra o quê? Objetiva, entendeu? Então, isso é objetivo, porque quem tem 1,79 não poderá tomar posse. Quem tem 1,80 para cima, pode, tá bom? Então, esse é o critério objetivo. Adriano, o que é um critério subjetivo, entendeu? Um critério subjetivo é mais ou menos assim, eu falar, olha, na avaliação do estágio probatório, o diretor da escola poderá, né, emitir opinião, né, se o professor vai se desenvolver bem ou não nos próximos anos na escola. Cara, isso é muito subjetivo, entendeu? É muito subjetivo. Mas como assim, Adriano? Imagina que eu tenho um professor que ele é muito ruim, entendeu? Mas esse cara que é muito ruim, ele pode ter um desenvolvimento muito grande. De repente ele é muito ruim no primeiro momento porque ele é imaturo. Mas de repente ele vai evoluir, ganhar maturidade e vai, cara, se tornar talvez um dos melhores professores que eu tenho lá no meu grupo. Por outro lado, às vezes eu posso ter um professor inicialmente que ele é aparentemente muito bom e ter uma baixa evolução ao longo do tempo, entendeu? E ter uma baixa evolução. Então, quando eu falo o seguinte, olha, o diretor vai dizer o que ele acha, isso é muito subjetivo, entendeu? Isso é subjetivo. Então, esses critérios estão totalmente fora. Galera, isso daqui é o que vocês vão ver ao longo aqui das próximas aulas, tá bom? E a gente vai começar hoje falando ali de posse, né? Olha só, o que é posse? Vou marcando aqui, tá? Posse. Vamos fazer aqui como a gente já sempre faz, tá bom? Posse. Primeiro, quem é que vai dar a posse? Eu tenho prefeito, tá bom? Eu tenho... Caramba. Eu tenho aqui, ó, prefeito. Eu tenho o secretário de administração. E eu tenho o dirigente da divisão de pessoal. Então, olha quem é que dá posse. 3 pessoas. Prefeito, o secretário de administração, tá bom? E o chefe do RH. Essas 3 pessoas é que vão o quê? É que vão dar posse, tá legal? O prefeito dá posse a quem? Aos secretários e dirigentes de órgãos que sejam diretamente subordinados a ele. Então, o prefeito ele vai nomear, ou melhor, ele vai dar posse para quem está diretamente ligado a ele. Então, é o quê? É o dirigente de um órgão ou o secretário. Se tiver diretamente ligado a ele. Todo secretário é ligado diretamente a ele. Então, é só dirigente de órgão que eu vou ter que tomar cuidado quando você está subordinado diretamente. Secretário de administração vai dar posse para quem? Cara, para todos os demais chefes. Olha só. Aos dirigentes de departamentos, divisões, serviços, setores e seções. São todos os demais dirigentes que não estão diretamente subordinados ao prefeito, entendeu? E o dirigente de divisão pessoal, o chefe do RH, cara, o chefe do RH vai dar a posse para todo o resto da galera, que não é chefe, entendeu? Em regra. Então, olha só, ele vai dar a posse nos demais casos. Então, qualquer outro caso que não seja dirigente é chefe de RH. Então, bora voltar aqui, ó. E eu quero agora só fazer um fechamento ok das autoridades. Prefeito, secretário e dirigente que está diretamente ligado a ele. Ok. Secretário de administração,
todos os dirigentes, entendeu? Exceto os que são subordinados diretamente ao prefeito. Esse dedo ficou estranho, né? Dirigente do RH, não é o chefe do RH. Cara, ele vai dar posse para todo mundo que não seja secretário ou dirigente. Pronto, fechou. É isso aí, tá legal? Então matamos aqui o artigo 68, tá legal? Artigo 68, game over para ele, tá? Olha só. Artigo 65, o que é posse? Posse é investidura no cargo público. Opa, significa que a posse representa o quê? O cara entrar no cargo público, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, a investidura, você vai ler como entrar. Tá legal? No cargo público. Ok, parágrafo único, não haverá posse nos casos de... Quando é que não há posse? Promoção, até mudar de cor. Reintegração e designação para o desempenho de função gratificada. Eu vou aqui só marcar, ó, função gratificada. Tá bom? Então não há posse em 3 casos: promoção, reintegração e função gratificada. Esse eu vou colocar aqui, tá bom? Não, vou colocar numa outra folha, né? Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. É uma observação interessante. Não há posse. Não há posse na promoção, reintegração, função gratificada. Promoção, reintegração, tá ok? E na função gratificada. Pronto, só não há nesses 3 casos. Isso daqui é tópico pra lá de caível, tá bom? Isso aí cai legal demais. Pronto, artigo 65, game over para ele também. Artigo 66, a posse verificar-se-á mediante assinatura pela autoridade competente. Cara, isso aqui é uma bobagem. Então, o documento de posse ele é assinado pela autoridade competente e pelo funcionário, de um termo em que ateste que se compromete a cumprir fielmente seus deveres e atribuições do cargo e as exigências desse estatuto. Então, o que é a posse? Cara, tem que ter assinatura da autoridade competente e do servidor público, né? No caso do servidor ali. E ele vai se comprometer a cumprir tudo o que for mandado pela lei para ele. Então, não tem aí muito o que está comentando sobre isso, tá bom? Então, 66 morreu, né? 66 morreu. Tá? Tranquilo? 67. No ato da posse, o candidato deverá declarar por escrito. Então, olha só. Na posse, ele tem que entregar uma declaração. E quais são as posses? Opa, marquei bobeira, né? Então, só aqui, ó. Parágrafo único ali. Promoção, reintegração e função gratificada não tem posse. Tá legal? Né? Então, olha. A promoção, a reintegração e a função gratificada não tem posse. Tá legal? Então, o artigo 66 morreu, galera. Tá? Artigo 67... artigo 66, desculpa, agora. A autoridade competente e o funcionário devem o quê? Assinar o termo de posse. Artigo 66. Legal? Agora, o artigo 67. No ato da posse, o candidato deverá declarar. Cara, quando ele fala declarar, é a declaração que vai ter lá na posse, tá bom? Então, na posse, eu vou ter o quê?
que deixar uma declaração. Eu vou ter que deixar uma declaração no ato da posse. E essa declaração, ela tem que ter o quê, ó? Ela vai falar se o cara é titular ou não de outro cargo ou função. Tá bom? A declaração de outro cargo ou função, o que eu quero saber aqui na realidade é acumulação de cargo. Acumula cargo? Eu quero saber aqui sobre a acumulação. Então eu tenho que perguntar dele, tem outro cargo? Sim ou não? Esse outro cargo que você tem vai acumular? Sim ou não? Essa acumulação é legal segundo a Constituição? Sim ou não? É isso que eu estou falando. Bens e valores que constituem o patrimônio. Bens e valores. Adriano, por que eu tenho que declarar meus bens e patrimônios? Porque o enriquecimento ilícito, né, utilizando o cargo público é ilegal, tá bom? Enriquecimento ilícito utilizando o cargo público, ele é ilegal. Neste sentido, o que vai acontecer, galera? Tá bom? Neste sentido, eu vou fazer esse controle da evolução do cargo público, tá legal? Parágrafo único. Se a hipótese for de que sobrevenha ou possa sobreviver a acumulação proibida com a posse, esta será sustada no prazo de 30 dias. Olha o que acontece aqui, né? Eu te falei ali que no primeiro, a gente está olhando para a acumulação, tá legal? Se a acumulação for proibida, a posse ficará o quê? Sustada, né? Por 30 dias, até que o servidor peça exoneração do outro cargo, ou uma licença, ou alguma coisa do tipo. Tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, o que eu tenho na posse, ou o que eu tenho na declaração. Eu vou falar sobre duas coisas, tá bom? Eu vou falar sobre o patrimônio. E quando eu falo do patrimônio, eu me refiro a quem? Bens e valores. E aí eu tenho que descrever tudo em relação ao que é enriquecimento ilícito, tá bom? E eu tenho também o que declarar o fator acumulação. Acumulação de cargos. Até te dou uma dica para o seguinte, dá um Google, vai lá no Google e coloca acumulação de cargos Constituição Federal. Que aí, se tu não sabe a regra da Constituição, ele vai te mostrar lá, tá bom? Qual é essa regra de acumulação, tá legal? E se a acumulação for proibida? No caso de uma acumulação proibida, posse sustada, né? Por até 30 dias. Posse sustada por até 30 dias. Tá legal? Então é isso o que vai acontecer. Entendeu? Isso é o que vai acontecer. Vamos lá. Tranquilo até agora, gente? Então o artigo 67 morreu. Tá legal? O 67 morreu. 69. A autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade
a inulidade do ato se forem satisfeitas as condições legais da investidura. Adriano, não entendi. Olha só. Quem der a posse, ele vai verificar se as condições legais para investidor estão ok. Se houver algum erro na posse, o ato ele é o quê? Nulo. Adriano, o que significa o ato não é válido? O ato não existe. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Olha esse exemplo aqui, entendeu? Vamos imaginar que eu sou chefe de uma repartição pública. E aí o meu funcionário me faz raiva. Aí o que eu faço? Eu falo bem assim, galera, né? Peguem ele, leve lá para a salinha, tá bom? E dá 30 minutos de tortura para ele. Só 30 minutinhos, entendeu? Põe de cabeça para baixo, tá legal? Põe ele de cabeça para baixo aí, não é? E dá-lhe aí umas 30 chibatadas nele. Posso fazer isso? O servidor público, meu subordinado, ele precisa obedecer essa ordem? Não. Porque embora eu esteja dando uma ordem, a minha ordem ela é nula. Esse ato é nulo, porque esse ato ele não produz nenhum efeito. Entendeu? Não há nenhuma previsão legal para aquilo. Entendeu isso? Então, o ato nulo é aquele ato que não vai produzir nenhum efeito. Porque ele descumpre a lei. Um ato nulo é aquele ato que descumpre a lei. Agora pensa comigo. O cara, para tomar posse, ele tem que satisfazer condições legais. O cara, para tomar posse, ele tem que satisfazer condições legais. E o que seriam essas condições legais? Cara, ele tem que obedecer tudo que está na lei. No momento que, por exemplo, ele não entrega a declaração dele de acumulação de cargos, sim ou não, ele cumpre ou descumpre a lei? Ah, Adriano, ele descumpre a lei. Logo, se descumpre a lei, tá ok? A posse dele é nula. É isso que ele falou. Matamos o artigo 69. Artigo 70, fechando aqui, ó. A posse será de quanto? 30 dias. Da data de quando? Decreto de provimento. Então, lá no esquema, olha, já está aqui. Eu coloquei decreto de chamamento. Eu vou até mudar aqui para decreto de provimento, mas em outros momentos da lei, ele vai chamar decreto de chamamento, tá bom? Decreto de provimento. Tá legal? Decreto de provimento. Então aqui, ó, artigo 70. Parágrafo 1º. Esse prazo poderá ser prorrogado por 30 dias. Então, cabe prorrogação? Cabe. Qual é o prazo da prorrogação? 30 dias, tá bom? E aí, claro que tem que ser por escrito. Não dá para ligar, não dá para pedir pelos corredores, entendeu? Não. Você vai pedir por escrito para quem? Para uma autoridade competente. Quem é a autoridade competente? Se você é dirigente subordinado diretamente ao prefeito, então a autoridade competente é o prefeito. Se você é secretário, a autoridade é o prefeito. Se você vai ser dirigente de um órgão qualquer não subordinado ao prefeito, então a autoridade competente é o secretário de administração, tá bom? Ou se você está tomando posse para ser professor, por exemplo, ou médico, ou qualquer outro cargo dentro da prefeitura, aí a autoridade competente é o dirigente do departamento de pessoal, chefe do RH. Tá legal? Matamos os 70. O termo inicial de posse para o funcionário em férias ou licenciamento, exceto nos casos de licença para tratar de interesse particular, será a data em que voltar ao serviço. Adriano, o que significa isso? Isso significa assim, ó. Isso vai significar isso aqui, ó. Você é nível médio
na prefeitura. E aí, você pediu férias. E vamos imaginar que as tuas férias, elas vão se encerrar, sei lá, no dia 30/5. Tá legal? O que que vai acontecer aqui? Você foi aprovado no concurso público para nível superior. Quando é que acaba o teu prazo de posse? Cara, meu prazo de posse vai acabar no dia 30/5. É isso que ele está falando. Dia 30/5 é quando eu volto ao serviço? Sim. Então, a minha posse, ela vai ocorrer na volta ao serviço. Vamos imaginar que pela lei, a posse deveria ocorrer aqui, ó, por exemplo, em 15/5. Tá bom? Eu vou desconsiderar o 15/5 e a posse vai valer a partir do dia 30, tá bom? Então, matamos aqui, ó, isso. Parágrafo 3º, quando o funcionário não tomar posse no prazo legal, isso, gente, é extremamente importante. Não tomou posse, o ato, ele é o quê? Ele é tornado sem efeito. E aqui eu vou colocar aqui, ó. Se não tomar posse, o que que acontece? O ato nulo. Adriano, o que que significa dizer que o ato é nulo? Significa dizer que perde o efeito, tá bom? Não tem nenhum efeito se você não tomar posse, tá legal? Não tomou posse, o ato é nulo. E esse ato nulo é aqui, ó, tornado sem efeito, tá bom? Ato nulo. Tá bom? Coloca ali. Poderá haver posse mediante o quê? Procuração. Pode também. Imagine que você está com Covid ou qualquer outra doença contagiosa. Cara, você não vai poder ir lá tomar posse, entendeu? Então, o que que você faz? Você passa uma procuração e aí alguém vai lá e toma posse por você, tá legal? Então, pode posse por procuração? Pode sim. O funcionário nomeado para o cargo cujo provimento dependa de fiança não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação. Cara, esse artigo 72 aqui, ele não vale, porque ele fala o quê, ó? Pagar fiança. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Adriano, e por que está na lei? Porque a lei é de 71. Então, isso daqui, ó, desconsidere, tá legal? Desconsidere tudo isso. Gente, fechamos aqui posse, termo longo, tá bom? E extremamente importante aí, né, para a prova, legal? Um beijo, um abraço, até a próxima. Fui!